Assim como a sabedoria tem grande importância no pensamento de Florenski, que nós vamos poder estudar mais tarde, também a amizade para Florenski é algo de fundamental. A amizade para Florenski não é psicológica, né? A amizade não é fruto de uma subjetividade. A amizade não é fruto de um afeto. Toda tentativa de colocar a amizade como produto de subjetividade, como produto de afeto por alguém ou por alguma coisa, para Florenski, é um equívoco, né? A amizade, ela é ontológica, a amizade é originária, né? A amizade é o elemento fundamental que une todos os seres, né? Se você observa a natureza, né, de tal maneira que os fenômenos estejam relacionados entre si, toda a natureza mostra para nós uma experiência onde tudo está relacionado com tudo, né? Por isso que, para Florenski, o ato de conhecer é fundamentalmente um ato de amizade, né? Nas orientações que eu dava de teses, né, de pesquisa, uma das coisas importantes que eu sempre procurava ver com os orientandos é qual era a relação que aquela pessoa tinha com o tema, com o assunto que ela queria investigar, né? Eu sempre procurava não aceitar orientandos cujo tema era simplesmente abstrato, era um tema que nada tinha a ver com a sua interioridade e com a sua vida, era um tema só para ter um título. O que para mim sempre foi importante, e tem sido importante, né, no campo da ciência, é se o tema que uma pessoa vai investigar, ela está diretamente relacionada com esse tema, ela está implicada com esse tema, ela está implicada porque ela foi, de alguma forma, atravessada por essa questão, ela vive uma inquietude, ela precisa ter essa disponibilidade para se dirigir a esse tema por muitos anos. E essa disponibilidade implica não só uma inquietude em relação a essa questão, mas implica, sim, em poder cuidar do tema, cuidar da questão, cuidar da investigação, como algo que é da ordem de uma devoção, como que é algo da ordem de uma amizade, né? A amizade, então, é o momento que, de alguma forma, nos colocamos para fora de si. Veja, todo o ato de amor, né? E a amizade é o ato mais originário de amor, todo o ato de amor é uma renúncia a si mesmo, né? O ato de amor é um ato em que nós nos colocamos, né, nos bastidores, e toda a nossa interioridade se coloca em disponibilidade para o outro. A amizade, amor, para Florenski, não se trata só de afetos, é lugar epistemológico, é lugar ético. Todo ato de amor, todo ato de amizade implica que eu me coloquei em um lugar secundário, né? Eu me coloco em atenção, eu me coloco em cuidado, eu me coloco em abertura, eu me coloco em escuta em direção a esse outro. Toda amizade implica não só no ter memória, no ter desejo. Todo ato de escuta pelo lugar que Florenski nos convida é se colocar nos bastidores numa experiência de abertura fundamental para o outro. Abertura que se faz como estado de atenção, abertura que se faz como perspectiva que guarda afetivamente o outro, mas abertura para o outro. Toda amizade, todo amor implica colocar, né, a si mesmo nos bastidores. Por isso que eu dizia, desde o nosso primeiro encontro, que Florenski nos convida a ocupar um lugar outonal. Um lugar outonal é esse lugar onde eu estou desprovido de mim mesmo, o lugar das saudades. Eu estou esquecido de mim, estou voltado para aqueles que eu quero encontrar, e essa expectativa, essa espera, me coloca nessa disponibilidade de pura abertura para que o encontro possa acontecer. Para Florenski, né, isto é ato de amizade, isto é ato de amor. E para Florenski, não há conhecimento. Isso é radical e é muito estranho para o mundo ocidental. E muito mais estranho para o mundo psicanalítico. Para Florenski, não há ato de conhecimento. Não há ato
de encontro verdadeiro. Não se acessa a verdade do outro e a verdade de si mesmo. Não se acessa a verdade de nada existente, se não for por ato. Veja, ato, não emoção. Ato, por ato de amor, né? É por isso, então, que para Florensky, conhecer nessa disponibilidade de amizade em relação àquilo que se deseja conhecer, encontrar a verdade singular que se manifesta nesse fenômeno, implica sempre a saída de si, nesse ato de amizade, né, para entrar no conhecimento daquele que é o objeto que eu quero conhecer ou da interioridade daquela pessoa que eu quero me aproximar. Todo ato de conhecimento, né, é a saída de si. A saída de si. E tem esta frase, que eu vou ler agora, né? É uma frase fundamental para todo processo de investigação de Florensky, na matemática, na física, na sociologia, não importa, né? A frase é a seguinte, né? O conhecimento, diz ele, o conhecimento qualquer que seja, o conhecimento é a união real, do que conhece, do que é conhecido. É a união real do que conhece, do que é conhecido. Quando ele diz união real, veja, ele não está falando de uma apreensão mental. Ele está falando que eu me faço um com aquele que eu desejo escutar, eu me faço um com aquele que eu quero estudar, com aquele ser que eu procuro investigar. Todo conhecimento é a união real do que conhece com o conhecido. Essa união real é um ato de amor em que ambos são transformados, né? É aqui que se enraiza toda a questão daquilo que eu mencionei há pouco, que tem a ver com a comunidade de destino. Eu não posso conhecer ninguém profundamente. Eu não posso conhecer nenhum fenômeno sem que eu mesmo sofra, portanto, uma transformação fundamental da minha interioridade e do modo de ser. O ato de conhecer mental não produz nenhuma transformação. O ato de conhecer real implica, sim, uma transformação de si. Aqui também, né, colocando Florensky em diálogo com outros autores, que a gente vai poder ter uma diferenciação, se colocamos numa dimensão dialógica, com aquilo que Walter Benjamin chama de vivência e de experiência, né? Walter Benjamin sente a necessidade de, a partir da modernidade, diferenciar vivência de experiência. Se nós observamos, né, cada vez mais, desde o final, né, de meados do século XX até a atualidade, o que nós vamos ter com frequência, não é? É a hipertrofia das vivências, entretenimento, né? Entretenimento. Eu tive uma vivência, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fui para cá, eu fui para lá, eu tive uma linda vivência. Mas Walter Benjamin e também Florensky diz, bom, não aconteceu nada. Simplesmente foi uma distração, né, que o indivíduo viveu, talvez uma experiência estética, talvez um transbordamento de sensibilidade, um transbordamento de emocionalidade, mas é só uma vivência. É muito diferente a experiência, tema fundamental de todo o pensamento de Florensky. Experiência implica, por exemplo, se algo foi vivido, né, que ultrapassou o nível da vivência, este algo me transformou. Eu já não sou o mesmo, né? Eu já me tornei uma pessoa diferente a partir desse encontro com esse objeto, com essa pessoa, com essa situação. E esse elemento que me transformou é uma experiência, assim, que é algo de fundamental, me unir com essa experiência, eu me unir com isto que este assunto me trouxe nessa ocasião, com esta pessoa, naquele lugar. Essa experiência me transforma. Eu já não sou mais o mesmo. O meu si mesmo se transformou pela união com a experiência que tive, né? Por isso que experiência, se eu colocar numa linguagem mais contemporânea, né? Vou colocar uma linguagem mais contemporânea, mas mesmo essa linguagem contemporânea,
ela exige maior amplitude, mas eu vou colocar a priori assim: experiência implica em transformação de self. A vivência, ela é simplesmente, né, uma experiência de entorno, de emocionalidade, né? Experiência que é transformação de si mesma, né? O Winnicott também trata com grande apreço a questão da experiência, né? Já no artigo da experiência de uma observação de bebês de uma situação estabelecida, em um determinado momento, o Winnicott vai apontar que uma criança que viveu os diferentes momentos da experiência com o objeto, ele diz, né, no finalzinho das suas considerações, aqui esta criança viveu, assim que ele chama, essa criança viveu uma lição de objeto. A lição de objeto ela já não é mais a mesma depois desse encontro, depois desse evento, depois desse jogo. Esta é a noção de experiência, diferente da de vivência. Aquilo que é experiência implica uma transformação fundamental de si. Eu já não sou mais o mesmo, né? Todo ato de conhecer, portanto, para Floresky, é um ato aceitado na experiência e é um ato, sim, que implica essa união do conhecido e do conhecedor, em que ambos são transformados radicalmente na sua interioridade e no lugar que o indivíduo ocupa no mundo, né? Tratando da questão do amor, né, que também no mundo ocidental o amor ele foi frequentemente reduzido, não é? Nas suas compreensões de emocionalidade, de paixão e assim por diante. Floresky procura nos apontar que toda a dimensão de amor e de amizade que ele está nos falando, que é este sair de si mesmo, ela é uma dimensão que implica, sim, que eu sou, como ser humano, pura abertura, né? Pura abertura. A perspectiva né, em determinado momento da sua obra, Floresky diz o seguinte: observe o corpo humano. A própria corporeidade humana, ela implica numa abertura para o existente. Os olhos, os ouvidos, a boca, toda a estrutura do corpo humano é aberta ao outro. Ela é aberta para abraçar o outro, o existente. Implica em pura abertura, mas é uma abertura que não é só corpórea, mas é uma abertura de alma, mas é uma abertura originária, né? O ser humano é pura abertura em relação ao outro, né? Por isso, então, que Floresky procura diferenciar o que seria, né, na tradição ocidental, o amor na visão psicológica e o que seria o amor na visão ontológica. Na tradição ocidental, que frequentemente é aquela que impera entre nós, né, se diz, por exemplo, principalmente no campo da psicologia, que toda a questão do amor do ser humano está assentado na questão do desejo. O desejo, na psicanálise, foi entronizado como um lugar fundamental a partir do qual se procura compreender a subjetividade humana. O desejo como elemento que estaria, sim, estando relacionado ao anseio pelo outro, né? E significado pela palavra desejo. Floresky afirma, né? Isto é um profundo equívoco, decorrente da racionalidade e decorrente, sim, dessa tentativa de compreender o ser humano só pelo registro reducionista psicológico. Diz Floresky, desejo está relacionado às coisas. Eu desejo um carro, desejo isso, desejo aquilo, né? Mas pessoa eu não desejo. Posso desejar se eu a transformo em coisa. Mas, diz ele, o amor que eu estou falando aqui, que implica a pura abertura, né, em direção ao outro, só pode existir essa abertura fundamental que não é da ordem do desejo, é da ordem do encontro. E para esse encontro ele usa e guarda a palavra amor. Amor é a maneira pelo qual eu estou atento ao outro. É a maneira pelo qual eu estou eticamente aberto ao outro, que também sou eu. Amor é esta dimensão fundamental que eu dou lugar ao outro.
diferente de desejo. Para Florenski, tratar o amor como simples desejo, sim, é um reducionismo da condição humana e uma coisificação da pessoa a mero objeto, né? É por isso que toda a dimensão que a gente vê com frequência na própria psicanálise, né? Nós vamos ter com frequência essa tentativa de teorizar aquilo que aconteceria com o ser humano psicologicamente falando de objetos, né? Mas para Florenski é preciso diferenciar objetos de pessoas. Objetos, sim, se relacionam ao desejo. Pessoa implica, sim, essa atenção cuidadosa, abertura fundamental para a singularidade do outro, que também é um caso peculiar daquilo que eu mesmo sou. Por isso, Florenski diz, é preciso resgatar, né? É preciso resgatar a profundidade, a complexidade do que é a pessoa humana. É preciso retirá-la do campo das articulações das coisas. Florenski reconhece que, tradicionalmente, no mundo ocidental, o amor foi tratado como desejo, o que para ele é um equívoco, mas também ele vai diferenciar fenomenologicamente o que é uma coisa e o que é uma pessoa. Florenski diz, uma coisa a qual eu posso desejar, ela tem uma unidade, fenomenologicamente. Mas a unidade dessa coisa é a sua exterioridade. Uma xícara, né? Uma xícara, ela tem essa forma exterior que eu posso reconhecê-la como xícara, né? A coisa, ela tem uma unidade exterior que me permite distingui-la dos outros entes. A pessoa, diz Florenski, a pessoa, ela não é definida pela sua exterioridade, como a coisa é. A pessoa tem uma unidade, sim, mas uma unidade na sua interioridade. Eu reconheço, atrás do rosto de alguém, um mistério, uma complexidade, uma singularidade que não pode ser abarcada por nenhuma perspectiva. Florenski vai chamar a atenção, né? Quando eu olho alguém, quando eu vejo a pessoa, né? A pessoa, sim, ela tem um centro fundamental, ela tem uma unidade de si, a partir do qual, né, os acontecimentos que a constituem como pessoa, com o seu modo de ser, procedem. Eu posso, diante de alguém, sempre reconhecer um para-além. É por isso que vai se afirmar frequentemente que rosto é muito diferente de coisa. Rosto é um imponderável. Rosto é um caso fundamental de uma aparição no espaço e no tempo, mas que guarda na interioridade desse rosto infinitas possibilidades. É nessa perspectiva que a gente vai poder também, então, reconhecer com Florenski, que Florenski diz, pessoa, ela sim tem uma interioridade, ela tem uma unidade, ela tem uma complexidade, ela tem um mistério que nenhum conceito pode abarcar. Eu não posso tratar nenhuma pessoa por conceito. Tratar qualquer fenômeno humano de um modo conceitual é reduzir essa abordagem em direção à pessoa de um modo simplesmente racional, conceitual. Pessoa é esta dimensão fundamental de alguém que tem um centro, que tem uma interioridade infinita e diz Florenski. Pessoa se caracteriza pelo fato de que ela é sempre ato. Ela é sempre ação, ela é sempre criativa, ela sempre gera. Por isso se pode afirmar com Florenski, pessoa é rosto, pessoa é aparição no tempo e no espaço, ela tem uma interioridade, ela tem uma abertura para o outro fundamental, ela é pura ruptura. Na linguagem de Florenski se pode afirmar, toda pessoa, né, de alguma maneira, é sim uma dimensão fundamental do princípio de descontinuidade. A esta perspectiva que nós vamos ter para Florenski, tanto do ponto de vista da física, quanto do ponto de vista da antropologia, quanto do ponto de vista da política, quanto do ponto de vista da arte. Florenski nos diz, todo existente, todo ser, todo universo, todos os fenômenos
eles têm uma unidade. Eu posso perceber os espaços, eu posso perceber as pessoas, eu posso perceber as coisas, né? E eu vou reconhecendo, né, nesses diferentes fenômenos, né, a unidade de cada coisa. E essas complexidades me permitem, então, compreender que todas as pessoas, todas as coisas, elas estão, de alguma forma, sempre interligadas nessa experiência fundamental. Por isso que Floresky diz, todo o universo se sustenta no princípio de continuidade. Então, continuidade implica que eu espero que o amanhã exista. Eu espero que determinadas dimensões que eu vivo hoje se reapresentem amanhã. Todo conceito de identidade é um conceito relacionado à continuidade de si, né? Eu espero, né, e vivo como se tudo tivesse continuidade no tempo e no espaço. Sim, existe uma dimensão fundamental, diz Floresky, em todo o universo, em todas as coisas, em todas as pessoas, que eu percebo a continuidade dos fenômenos. A mata é sempre mata. O ser humano é sempre o ser humano. A história se apresenta continuamente por determinados vetores que aparecem como o mesmo. Existe um princípio de descontinuidade. Mas Floresky afirma, o princípio de continuidade aí está, mas é importantíssimo perceber que tudo acontece, né, com uma, outra vez, dimensão do paradoxo, com um princípio de continuidade e com descontinuidade contínua. Amanhã, talvez nos encontramos no espelho um pouquinho já diferente, né, com algumas rugas a mais, princípio de descontinuidade. O dia a dia, sim, tem a dimensão do cotidiano, mas a gente tem certeza. O cotidiano vai acontecer, mas sempre com vetores, com sempre acontecimentos que rompem mesmo o cotidiano que eu pretendo manter. Vida, diz Floresky, é conjunção paradoxal de princípio de continuidade e princípio de descontinuidade. Pessoa é pura ruptura. Pessoa, né, sim, tem o mesmo rosto, faz parte de uma determinada tradição, como dizia Winnicott, mas ele se torna ser singular, original na tradição, porque ele é ruptura. E por ser ruptura, é um ser de ação, é um ser criativo, e é um ser que sempre está criando novas possibilidades e novas formas de conhecimento, né, que estão sempre, então, assentadas nessas experiências fundamentais, ontológicas, que é a experiência de amizade, que é a experiência de amor, que não só oferta a todo existente continuidade, mas o próprio amor, a própria amizade, ela acontece como ruptura. Eu vou finalizar por aqui e no próximo encontro, então, damos continuidade, desdobrando como esses lugares fundamentais epistemológicos vão nos conduzir a uma compreensão em Floresky do que é o adoecimento do ser humano, o que é o mal no mundo, né? E a maneira, então, como ele propõe o que ele denomina, então, de um pensamento, de um conhecimento complexo e integral. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Nós temos, então, aqui duas perguntas. Eu vou fazer uma de cada vez. Primeira é a seguinte, Gilberto, quando você mencionou a compreensão de Floresky sobre a estrutura do real, mais especificamente, quando mencionou que ele procura desmanchar uma visão do real assentada no 1 igual a 1 e oferece uma compreensão da vida como comunhão, como encontro, fiquei pensando que esta é uma compreensão de vida de um místico. Você considera Floresky um místico? E aí vem uma segunda parte da pergunta, que é a seguinte: qual seria uma aproximação possível entre mística e clínica? Pois é, se a gente observa aquilo que nós estamos conversando, não é? Aquilo que eu pude tratar hoje, quando eu falava dos dois elementos fundamentais, das duas posições epistemológicas fundamentais de acesso ao real, quando eu dizia, então, que Floresky explicita que há essas duas facetas fundamentais
do acesso intuitivo à verdade, o acesso discursivo da verdade, e que, eventualmente, esses dois elementos precisam estar integrados. O acesso intuitivo, né? O acesso intuitivo, veja, aquilo que ele descreve como acesso intuitivo é fenômeno místico por excelência, né? Aqui, toda intuição, a estrutura daquilo que é chamado intuição, é comunhão com o objeto, é unidade com o objeto. Eu me faço um com o objeto, de tal maneira que o conhecimento acontece como instantâneo, como experiência de verdade fundamental. Se trata, na verdade, né, que o sujeito que conhece se torna um com o fenômeno e com a verdade. Isso é fenômeno místico por excelência, né? Mas, veja, o que Floresky está dizendo, sim, é que faz parte do conhecimento humano essa coexistência da disponibilidade, se quiser usar essa linguagem, né, que foi proposta pela pergunta, né? Utilizar esse acesso, que é uma apreensão intuitiva mística do real, mas para ele é fundamental a dimensão discursiva, né? Porque manter só a dimensão mística leva a uma experiência, muitas vezes, né, de perda exatamente da dimensão discursiva que possibilita o discurso comunitário. Por isso que, para Floresky, há necessidade, sim, desse acesso intuitivo, que tem uma qualidade, uma estrutura mística, mas que demanda exatamente a discursividade que implica, ao mesmo tempo, a separação e essa possibilidade do polifônico, né? A dimensão da mística, né, como acesso ao conhecimento, aparece em diferentes autores, né? Mas veja, é importante a gente poder aqui diferenciar o que Floresky está falando, né? Porque Floresky, ele não está propondo, quando ele está falando do conhecimento místico, ele não está propondo uma mística do êxtase. Não é isso que ele está falando, né? Isso está longe do pensamento de Floresky. Floresky não está propondo uma mística do êxtase. Floresky não está propondo uma mística do transbordamento de si. Não é esta a perspectiva de Floresky, né? Floresky compreende essa mística, né, do transbordamento de si, né, com uma dimensão que pode, de alguma forma, levar o indivíduo a uma perda desta possibilidade de lidar com o espaço e com o tempo e poder se desfazer do eu, né? Então, o que Floresky está chamando, né, a importância do conhecimento intuitivo é o conhecimento místico, mas não conhecimento de êxtase. Não se trata disso, por isso que aqui a gente precisa ter um certo cuidado de como se utiliza a palavra mística aqui para Floresky. Perspectiva essa que vocês também podem encontrar, por exemplo, no pensamento de Bion. Quando Bion diz o seguinte, é fundamental poder conter a verdade, ele também usa o modelo da mística. Ele vai dizer assim, é necessário que a mente, né, ele usa inclusive esse tipo de linguagem em alguns momentos, é necessário que o indivíduo, na sua disponibilidade mental, ele possa se deixar tomar pela verdade dos deuses. Mas isso não significa êxtase, significa essa experiência de conhecimento com aquilo que se dá, que sim, para Floresky demanda esta possibilidade da experiência de unidade, mas a experiência de comunidade ao mesmo tempo. Perfeito. Gilberto, uma pessoa pediu um esclarecimento ainda dentro dessa resposta que você deu à primeira pergunta. A pessoa coloca o seguinte: então, qual é a relação entre a intuição e o conhecimento místico? Sim, é o que eu falei há pouco, né? Veja, quando de repente, né, nós estamos diante de um fenômeno, né, de apreensão do real, né, eu estou nessa dimensão de unidade mística com o fenômeno, né? Agora, é muito importante, veja, o assunto é vasto, né? A mística passou a despertar bastante interesse no mundo contemporâneo, né? Alguns autores vão dizer o seguinte: é fundamental
que a gente possa, né, isso no mundo ocidental eu estou falando, é fundamental que a gente possa tratar e conhecer profundamente o fenômeno da mística. Por quê? Alguns autores vão dizer o seguinte, se pode observar como fenômenos públicos, como fenômenos políticos, né? Determinadas movimentações em que determinadas figuras carismáticas propõem uma relação mística com o seu público, propõem uma relação mística a nível político. E se vai discutir esta questão, muitos autores afirmando, é necessário que se conheça a possibilidade de se acompanhar as alterações e o adoecimento da mística. E esta possibilidade de poder fazer o desenvolvimento daquilo que seria a relação da mística propriamente dita. Uma vez que nós vamos observar, pelo fato de que o ser humano foi ocupando um espaço cada vez maior de ausência de sacralidade, tende a tomar figuras messiânicas, numa relação mística de unidade com essas figuras messiânicas políticas, que faz um grande estrago, levando-se muitas vezes ao aparecimento de barbáries, né? Então a mística, ela é um campo vasto, né? Quando a gente fala mística, qual é o fenômeno místico? Você tem um fenômeno místico, por exemplo, quando de repente você tem alguém, um líder, que toma um lugar messiânico e leva, né, as pessoas a uma perda do pensamento e a uma união com o líder de tal maneira que leva todos ao abismo, não é? Esse é um fenômeno místico. Você tem um fenômeno místico, por exemplo, de um indivíduo que busca alcançar, sim, uma experiência de mais ser com aquilo que para ele é a dimensão do absoluto. Mas as diferentes tradições místicas no cristianismo, no islamismo, no budismo, ficam bastante preocupadas, né, como este fenômeno de união com o absoluto se dá, porque frequentemente, né, você tem que o indivíduo pode acreditar que estaria numa relação mística com o outro absoluto, quando na verdade está com o seu imaginário, quando na verdade está com facetas da sua corporeidade, da sua sensualidade, todo o campo do adoecimento místico, do adoecimento da espiritualidade. É um elemento muito complexo, né? Você tem elementos, né? Isso, a história, falando da mística propriamente dita, quando você pega os grandes líderes, as grandes referências espirituais, né, no campo da humanidade, nas diferentes religiões, é muito interessante você acompanhá-los e ler aquilo que eles falam a respeito, aquilo que é a sua experiência, porque a gente vai perceber que também são líderes que partem de diferentes tradições, que partem de diferentes linguagens, diferentes modelos mitológicos e que vão travestir a sua experiência mística, claro, segundo essas perspectivas. Agora, o que é muito interessante, né, é que quando você acompanha esses diferentes autores da mística do mundo, né, das diferentes religiões, você vai perceber que aqueles que puderam retornar e justamente contribuir com o conhecimento da humanidade, eles trazem o saber dessa experiência, que a gente percebe uma certa estrutura do fenômeno místico que atravessa as diferentes religiões. Então é um campo em si, né? A própria Edith Stein, ela tem todo um trabalho de discussão, né, também, da mística como forma de conhecimento, e ela vai utilizar a mística cristã de Dionísio Areopagita, né? Mas veja, é importante a gente diferenciar o fenômeno místico religioso, espiritual, o fenômeno místico distorcido, que alcança dimensões políticas muito complicadas, né, que se precisa diferenciar, e isto que Florenski está colocando. Florenski diria o seguinte, é um místico da verdade, se a gente for colocar essa palavra, né, para Florenski. Florenski, quando ele tem um acesso, né, às dimensões que lhe interessou do real, né, é muito bonito de ver como ele tratava os fenômenos que ele se interessava. Ele tinha em relação à alga, ele tinha em relação aos números, né? Ele tinha em relação à filologia, quando você o acompanha, ou à matemática, né? Você percebe que ele tem uma relação de profundo apreço
de profunda devoção por aquele fenômeno, porque aquele fenômeno para ele não é só uma abstração, é a possibilidade dele comungar com a verdade universal, que para ele, né, a própria verdade é uma aparição do real, é uma aparição do absoluto. Então ele faz ciência, né? Ele faz ciência de uma maneira extremamente devotada. Então, quando nós estamos usando a palavra mística, a gente tem um certo cuidado, né? Porque para não juntar, porque se usa a palavra mística, diferentes fenômenos, e a gente vai fazer da mística um Frankenstein, né? Então, tem diferentes fenômenos místicos. Quando Florenski está apontando essa dimensão do pensamento intuitivo, sim, é um acesso místico com a experiência da verdade daquele fenômeno, mas que ele pretende justamente tratá-la também discursivamente para torná-la pública. É como dimensão epistemológica e não só como dimensão, né, individual do espírito singular de Florenski. São facetas diferentes. Tá certo. E agora, então, a última pergunta, Gilberto. A pessoa diz assim: Simone Weil diz que a pessoa deve preferir a verdade a Cristo, pois se alguém se afastar de Cristo para seguir a verdade, não irá muito longe sem cair nos braços dele. E Florenski? Igualmente, né? É por isso que, se a gente for colocar Simone Weil e Florenski lado a lado, né? Eles compartilham determinadas perspectivas, né? Eu me lembro que no último encontro que nós tivemos, né, na primeira aula de Florenski, né, alguém perguntou se alguém não acredita em Cristo, qual seria o valor, alguma coisa assim, do pensamento de Florenski. E tanto Florenski quanto Simone Weil, eles procuram, ao tratar dessas questões da verdade, para eles a verdade, de fato, é o real, é o absoluto fundamental. E tanto um quanto o outro, né, procuram se distanciar das concepções, das representações dogmáticas, frequentemente das religiões, né? Florenski era um cristão, né? Mas ele era um cristão de um modo muito peculiar, né? Muito peculiar pelo fato de que, para ele, né, a questão do Cristo, para ele, né, não se tratava de uma questão só devocional religiosa, né, mas para ele o Cristo era um caso específico, ou melhor, o caso específico, o caso originário dos fundamentos do real. Então, para ele é muito mais fundamental o acesso à experiência, porque a experiência, na linguagem, se eu fosse usar uma linguagem religiosa, né, para falar disso, que não acho que é a melhor, mas vou usar pela pergunta, fazer ciência para Florenski, que é, na verdade, encontrar, né, na perspectiva dele, o Cristo encarnado, né? Da mesma forma, Simone Weil tem essa perspectiva. O que me importa não é, né, as concepções religiosas sobre o Cristo, mas sim a experiência. São dois autores que estão muito involucrados, né, com a questão da experiência da verdade em si. Veja que Simone Weil, embora ela tenha se convertido, né, ela tinha origem judaica, ela se converteu ao cristianismo, mas é muito interessante quando você acompanha a biografia de Simone Weil nessa direção, que a gente compreende bastante as repercussões da pergunta que foi feita. Porque Simone Weil, ela se converteu, né, ao cristianismo, em um determinado momento que ela fala, bom, essa é a religião dos pobres, né? E ela tinha um amigo que era um padre que queria muito que ela fosse batizada, mas ela sempre recusou, né? Sempre recusou, porque para ela, até eticamente, né, se ela quisesse de fato ser cristã, ela não podia ser batizada, porque ela teria que ser como aquele que, de alguma forma, ficou à margem da sociedade e o batismo colocava ela para dentro, né? Então, sim, Simone Weil, assim como Florenski, tem esse profundo apreço, né, pela experiência, pela verdade, por aquilo que está no tempo e no espaço, e não só numa dimensão mística transcendente. É aqui, no tempo e no espaço, nesses fenômenos que estão ocorrendo,
nesses fenômenos que ocorrem, por exemplo, nesta amizade fundamental que existe entre todos os seres, o que, para Florenski, para Simone, que me interessa é o aqui, é este evento que se dá aqui, se é a dimensão do cristianismo, esse cristianismo que é verdade e que é a dimensão ética fundamental, e não só abstração religiosa. Muito obrigado, então, Gilberto, por todos os esclarecimentos, pela aula de hoje. Nós voltamos a nos ver no dia 30 de novembro, então, para a terceira e última aula dessa introdução. E para você que gostou dessa aula, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as próximas notificações. Bom fim de semana, então, Gilberto, e a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado pela atenção. O assunto é árido. Parabéns. E nos vemos no dia 30. Muito obrigado.